e as lágrimas cairão. O coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Senhor chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. Eu aprendi, sou forte pra lutar. Que a paz de Cristo inunde a cada coração nesse momento. E você que nos ouve, descanse o pensamento naquele que tudo pode. Como diz a palavra de Deus, agindo eu, quem impedirá? Deus tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus maravilhoso! Descansa e confia. O Senhor está no controle de todas as coisas e está e estará conosco até o final dos tempos. Que Deus abençoe. Bom culto. A paz eu vos deixo, falou o Salvador. A paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor, que com grande amor palavra em nós cumprirá. Ainda que os montes se movam do lugar, A terra não mais produzir, e tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo
presença fundada está. Aguardamos glorioso porvir. Haja paz, desde o céu, sobre o povo de Deus. Embora me afronte o cruel tentador, me ataque com vis tentações, Mas certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Haja paz, desde o céu, sobre o povo de Deus. Haja paz, desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. Minha palavra de saudação nesta oportunidade é um texto que eu trago da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39, quando ele diz: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos ter essa certeza que Paulo nos deixa nesta parte da carta aos Romanos. Que ele relata várias coisas e depois ele diz nem qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura. Ou seja, engloba tudo que se possa imaginar que possa existir na face da terra. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É importante que saibamos disso, especialmente em tempo de crise que nós vivemos, onde tantas vidas estão sendo ceifadas ao nosso redor, e onde nós estamos apreensivos, com certeza estamos, mas que tenhamos a certeza de que ainda que a morte chegue, ainda assim não seremos separados do amor de Deus, porque estaremos com Ele na glória eterna, onde estaremos muito melhores, com certeza, do que aqui, enquanto aqui estamos nesse mundo. Mas que, enquanto aqui estivermos, possamos viver para Ele, para glorificar o nome dEle. É o que estamos fazendo nessa oportunidade, nessa celebração, e vamos continuar fazendo enquanto aqui estivermos. Na medida das forças que nós temos, vamos trabalhar para o Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe nesta oportunidade, nessa celebração, e que possamos honrar o nome dEle. E vamos a Ele, mais uma vez, em oração nesse momento. Eu convido você a estar orando comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, obrigado por essa oportunidade e obrigado por essa palavra que o teu servo, o apóstolo Paulo, nos deixa com tanta clareza e veemência. Que tu possas, ó Deus, fazer com que essa palavra seja uma parte integrante da nossa vida, que possamos tomar posse dela, daquilo que ela diz, que absolutamente nada nos separa do amor que vem de ti em Cristo Jesus. Nós estamos confiados nisso, nesse amor com que tu nos amaste, e que Cristo revelou ao dar a sua vida na cruz do Calvário, e que nos possibilita reconciliarmos-nos contigo através do perdão dos pecados, da confissão dos nossos erros e da entrega incondicional nas mãos do Senhor. Ó Deus, que essa celebração que ora estamos levando a efeito possa alcançar vidas, e que tu possas, ó Deus, através do teu Santo Espírito, abençoar essas vidas que serão alcançadas,
e que em tudo isso teu nome seja honrado e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo para mais um culto de adoração da Igreja Batista Pérola dos Mares. Bom dia para quem está aqui presencial, né? Bom dia, mas sempre a gente brinca, né? Tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, porque o culto vai para todos os momentos e todos os horários que podem ser assistidos. Então, que o culto seja, nosso culto sempre é dedicado ao nosso Senhor, que Ele nos conduza sempre conforme a vontade dEle. Então, bem-vindo a todos também que está aqui no YouTube também, já tem tem o pastor João, lá de Feira, Jussara, Larissa, Luciana Gorete, a Nádia. Então, Deus abençoe mais uma vez. E nada poderá separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, né? Que nada pode nos separar. Então, que possamos ter isso na nossa mente, nos nossos corações, para que a gente possa ficar firme sempre nele. É maravilhoso a gente estar aqui, né? Tem muitas pessoas que não podem estar aqui hoje conosco, né? Presencial, mas que isso não seja para nos separar, né? Do amor dele, que nada pode separar. Pode ter bloqueio da igreja, pode ter tudo isso que está acontecendo, Covid, né? Mas nada pode nos separar do amor dele, porque o amor dele é tudo nas nossas vidas. Então, que a gente possa estar firme a cada momento, para a gente poder sempre desfrutar desse amor, que só quem pode nos dar é nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, entregando o nosso culto, mais uma vez, como o nosso pastor já entregou, mas vamos orar. Coloque nos seus corações seus agradecimentos, seus pedidos, e nesse momento, até falar igual quando o pastor no Conectado com a Palavra, né? Para o que você está fazendo agora. Às vezes você pode estar em casa, está fazendo alguma coisa, fazendo o almoço, né? Ou preparando a janta, dependendo do horário que você esteja assistindo, mas pare um pouquinho nesse momento, vamos nos concentrar e vamos entregar esse culto inteiramente ao nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por o Senhor estar sempre presente nas nossas vidas, Senhor. E a Tua palavra é maravilhosa, Senhor, porque nós percebemos isso, que nada pode nos separar desse Teu amor tão grande, Senhor. Nada pode nos separar. Pode vir tribulação, pode ser Covid, pode ser bloqueio, mas nada pode nos separar desse Teu amor, Senhor. Porque esse Teu amor está em nós, Senhor, revelado com o Espírito Santo. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está presente nas nossas vidas, mesmo naqueles momentos que nós somos falhos, Senhor. E nós somos falhos demais. Mas o Senhor é misericordioso, a Tua graça é que nos basta, Senhor. É a Tua graça que nos regenera, é a Tua graça que nos dá força, é a Tua graça que, em tantas coisas que nós passamos, é a Tua graça que faz nos levantar a cabeça e seguir, Senhor. Como nós já estudamos sobre alguns momentos da vida de Paulo, através da vida do nosso pastor, mesmo naqueles momentos tão difíceis que Paulo passou e que nós também passamos, momentos aqueles que nós às vezes queremos desistir, momentos aqueles que a gente entende que nós não temos força para nada, é aquele momento que a Tua graça está em nós, a Tua graça nos levanta, a Tua graça levanta nossas cabeças e manda a gente seguir, Senhor. E é este Teu seguir que nós temos que cumprir, Senhor, levando essa Tua palavra para todos.
Então, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar sempre presente, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a vida de cada um presente aqui. O Senhor sabe da vida, dos projetos, das dificuldades de cada um, dos agradecimentos, porque o Senhor conhece os corações de cada um. Só o Senhor conhece os corações. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece. Às vezes a gente está tão perdidos em alguns momentos, que é o Senhor que chega e nos resgata. É o Senhor que nos levanta. Então, nesse momento, abençoa todos que estão nos assistindo, Senhor. Se alguém está precisando de um conselho, se estiver precisando de alguma ajuda, que o Senhor também possa incomodar esses corações para que essas pessoas possam pedir ajuda, Senhor. Não sejam orgulhosos nesse momento de pandemia, que não é culpa nossa, Senhor. Às vezes nós nos culpamos pela situação que às vezes nós passamos por mero orgulho, Senhor. Às vezes nós não queremos que o outro não saiba da nossa vida, que a gente quer que a nossa vida seja perfeita, Senhor. Mas o único perfeito é Ti, Senhor. A única perfeição é em Ti. Então que nosso orgulho seja quebrado, Senhor. E que a gente possa pedir ajuda, Senhor. Primeiramente a Ti, Senhor, e depois aos nossos irmãos, a nossa igreja, a nosso pastor, a Jussara, a mim, a Elias, a Val, a Neide, a Kaique. Que a gente possa estar sempre firme em comunhão uns com os outros, Senhor, que é isso que o Senhor traz para a gente. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a vida do nosso pastor sempre, Senhor. Como a irmã Luciana, essa semana, sentiu no coração de trazer a vida do nosso pastor em oração. Nós sabemos que nos nossos olhares humanos a vida dele está indo tranquila, mas o Senhor sabe qual é o coração dele, Senhor. O Senhor sabe quais as dores, as dificuldades, Senhor. Então, se uma irmã se levantou para orar por nosso pastor, nós temos que orar pelo nosso pastor. Para o Senhor conduza ele conforme sempre a Tua vontade, dê ânimo e força e perseverança para prosseguir nesse caminho, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Abençoa todos que estão à frente desse projeto, Senhor. Que esse projeto sempre seja em Ti. Porque sempre que nós entregamos é inteiramente a Ti, Senhor. Então, muito obrigado por tudo. Abençoa a vida de Kaique, que está sempre presente nessas programações online, Senhor. Todos os dias ele tem que estar nessa programação, não colocando o rosto dele, não falando, mas trabalhando em prol para colocar a Tua mensagem no ar, para poder ser propagada, Senhor. Então, abençoa a vida e a família de Kaique e a casa dele, Senhor. E também abençoa todos os outros que também fazem parte desse projeto, Senhor. Que está levando sempre a Tua mensagem, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. E agora, nossa participação dos nossos adolescentes com nossa irmã Bebel. Na verdade, nossa irmã Maria Isabel. Salmo 117. O mundo deve adorar a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Nós estamos voltando com nossa programação dos adolescentes. A gente estava um pouco parado esses dias e estamos reestruturando nossos adolescentes. Então, próxima semana nós vamos ter uma reunião com uma live, né? A melhor live, né? Quando a gente fala reunião, ninguém quer aparecer, né? Mas quando a gente fala, não, a gente vai ter uma live, né, Kaique? A gente vai ter uma live para um bate-papo. Além dos adolescentes, a gente vai ter também um bate-papo com os pais. Então, que os pais possam estar presentes também. Essa semana eu vou colocar na verdade, vai ser no dia da EBD mesmo, né? Então, para 1 hora antes. Então, a gente faz esse bate-papo
para que a gente possa realmente colocar o novo projeto que nós estamos tendo, para poder ascender, né? Que nós sabemos que realmente nesse momento de pandemia, a questão online, está muita coisa online, e nossos adolescentes ficam, nós entendendo, a gente até fala, né? Ficam sobrecarregados, né? É muita coisa para nossos adolescentes, né? Mas é muita coisa mesmo. A parte online, todo dia está ali no colégio online, né? E aí acaba a gente perdendo esse pouco contato quando às vezes chega na EBD, chega nessa parte online, não tem, às vezes, uma aproximação, mas a gente está reestruturando nossa EBD para ficar específica para a linguagem dos adolescentes e até para ter um refúgio também, né? Nesse momento de pandemia, né? A gente ter essa comunicação melhor com nossos adolescentes. Então, se prepare, próximo domingo, os pais dos nossos adolescentes estejam preparados. Então, para que a gente possa ter uma live, né? Não vou falar nem reunião, para ter uma live interessante, vai ser com o departamento dos adolescentes, eu, Kaique, a Nádia, Larissa e nossa querida vovó Juju, que é o departamento maior das EBDs, mas que a gente possa estar orando pelos nossos adolescentes, e que eu sei que é um momento tão difícil. Nós adultos já ficamos, né? E às vezes o adolescente não tem tanta comunicação, que a gente sabe que alguns não têm muita comunicação, e aí se retrai muito, né? E esse momento que nós estamos mais isolados é o que mais se retrai e busca outras fontes, e a gente tem que estar vigilante em relação a isso. Então, orem essa semana, a igreja orem pelos nossos adolescentes, orem pelas nossas crianças, orar também pelo departamento infantil, né? Que o Ministério Infantil, para que a gente possa, de uma certa forma, trazer comunhão, né, para essas crianças. As crianças precisam de interação, né? Tanto os adolescentes, a gente precisa de interação. A gente está aqui, em alguns momentos, realmente, para a gente ter interação com outros irmãos, né? Mas que a gente possa estar com nossos adolescentes. E é lindo ver nossa irmã Maria Isabel e Bebel, que fala, meu nome não é Maria, mas né? Maria Eduarda, Maria Isabel, e aí vai Maria GG, Maria Jennifer, e aí vai, né? Maria Fernanda. Aí eu coloco o nome de Maria em tudo. Mas Deus abençoe nossos adolescentes. E agora, nosso momento de dízimo e ofertas. Esse momento é um momento com o nosso irmão Val, para trazer esse momento de dízimo e ofertas. Então, que possam estar entregando nossas vidas, nossos dízimos. Além dos dízimos, na verdade, nosso Senhor quer tudo, né? Quer nossa vida. Nós temos que entregar nossa vida ao nosso Senhor. Essa pequena parcela que nós, às vezes, depositamos ali no gasofilácio, o nome é difícil de falar, né? Demorou um tempo, né? Antes eu só chamava caixinha do dízimo, né? Ali. Aqui na igreja tem a caixinha do dízimo, o gasofilácio. Às vezes eu até falo errado, né? Mas ali é a pequena parte que nós colocamos de tudo que nós devemos agradecer ao Senhor. É a mínima parte. E isso nós temos que entender, né? Nosso Senhor quer nossa fidelidade, né? Quer nossos agradecimentos dia após dia. Então não é questão de dízimo, a questão é vida, entregar nossas vidas. Então que nesse momento a gente possa entregar nossas vidas. E após o louvor, nosso irmão Val vai orar em relação aos nossos dízimos e nossas ofertas, entregando nossas vidas. Mas que possa ser um momento de reflexão da nossa entrega. O dízimo é só uma parte da nossa entrega. Eu acho que é a mínima parte da nossa entrega. Às vezes focamos só no dízimo, né? Estou dando o dízimo, tá tudo ok. Mas às vezes só quer comparecer só para alguns no começo do mês, né? Quando recebe, né? E depois mais nada.
Então que a gente possa entregar nossa vida diariamente ao nosso Senhor. E ser grato por tudo que Ele faz nas nossas vidas, o que Ele fez nas nossas vidas. E já temos que agradecer por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Saber o que Ele já preparou para nós lá onde Ele está, né? Então que Deus esteja sempre nos abençoando conforme sempre a vontade dEle. Então, após o louvor, nós vamos orar com o nosso irmão Val, mas coloque seus agradecimentos, coloque seus pedidos. E é nesse momento. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graça e paz, irmão. Oremos após o nosso dízimos e oferta. Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido, Pai, seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada dizimista, Pai, que contém nessa igreja, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa estar recebendo, Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, Pai, com amor, Pai, que nós possamos, Pai, estar ofertando a Ti, Pai, com amor, Pai. Como esse louvor diz, Pai, te louvarei, meu Pai. Então, que nós possamos louvar em prós a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, saber, Pai, que isso é o mínimo, Pai, que nós tiramos, Pai, que nós sabemos que nós recebemos até muito mais, Senhor, porque só o Senhor, Pai, colocar nós de pé, Pai, nós já sabemos que é uma grandiosa coisa, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo nossos dízimos e nossas ofertas, Pai, que nós venha reconhecer, Pai, que isso é o mínimo, Pai, que nós possamos, Pai, estar Te ofertando mais e mais, Senhor, que nós sabemos, Pai, que a oferta maior é o Senhor ter colocado nós de pé, Senhor, que nós sabemos, Pai, que o Senhor derramou Teu sangue, Pai, por nós para nos dar a salvação, Pai. Então, isso que nós fazemos, Pai, praticamente é nada para Ti, Senhor, mas que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, com amor, Senhor. Então, Senhor, Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Pai, em todos os momentos, Pai, de nossas vidas, Senhor, que nós seremos, Pai, gratos, Senhor, que nós possamos ver, Pai, Tua misericórdia para conosco, meu Pai, que nós venha reconhecer, Pai, que tudo que o Senhor faz, Senhor, é maravilhoso, Senhor. Então, Pai, que nós também, Pai, sejamos fiel a Ti, Senhor, que nós possamos, Pai, estar entregando, Pai, tudo a Ti, Pai, tudo que pertence a Ti, Pai, porque nós sabemos, Pai, que nada desse mundo é nosso, Pai, tudo é Teu, Pai, tudo foi feito por Ti, pelas Tuas obras magníficas, Senhor. Então, vai em encontro, Pai, de cada um dizimista dessa igreja, Pai, e aqueles que não é ainda, Senhor, que venha a ser, Senhor, que venha a ser ofertante, que venha a ser um dizimista fiel a Ti, Senhor, que nós possamos estar aprendendo, Pai, ser fiel a Ti, Pai, no pouco e no muito, Senhor. Não só pensamos, Pai, naqueles momentos, nos momentos difíceis, Pai, mas que nós venhamos, Senhor, ser reconhecedor, Pai, de tudo isso, Pai, que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que maior, Pai, é Ti, Senhor. Então, Senhor, Te louvarei e Te agradeço, Senhor. Vai em encontro de cada um dos nossos dizimistas, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ival. Não importa a circunstância, temos que louvar Ele em todo momento. Essa semana, às vezes nós recebemos as nossas bênçãos, né? E com devido passar o tempo, a gente às vezes esquece, né? Eu não tô velho não, né? Eu tô mais novo que Zé, eu sempre brinco isso, né? Eu tô mais novo do que nosso irmão José Divaldo, mas às vezes a gente esquece as bênçãos, às vezes vem outras bênçãos, vem outras oportunidades nas nossas vidas e a gente esquece. E isso é porque nós somos humanos mesmo, a gente vai esquecendo, né? Vai colocando outras coisas. E essa semana eu estava conversando com a minha cunhada sobre algumas coisas, e aí a gente começou a conversar sobre algumas lutas que eu tinha passado, e uma das foi as minhas dores de cabeça, né? Eu já tinha comentado, eu já tinha falado algumas vezes aqui na igreja. Para quem não sabe, eu tinha dores de cabeça desde de infância, enxaqueca. Foi diagnosticado como enxaqueca, né? Tudo que ninguém sabe, né? É enxaqueca. Mas não, e desde criança eu tinha essas dores de cabeça. E na adolescência era uma luta com minha mãe, toda vez tinha que ir para emergência porque os remédios não passavam, né? A dor de cabeça tinha que ir. E quando eu comecei a ficar adulto, eu comecei a me automedicar, né? E comecei a
a tentar ver o que é que... Assim, na verdade, você convivia com a dor de cabeça, né? Na verdade, você meio que já estava ali, então tinha que viver, né? E isso foi até os 33 anos. Eu já revelando minha idade agora, né? Para dizer que eu sou novo. Mas isso foi 2019. 33 anos, ainda com dores de cabeça. E aí quando vem essa música, não importam as circunstâncias, nós temos que louvar. E tinha um momento que eu vinha para a igreja, todo mundo sabia que, no caso eu toco teclado, né? Esse dia eu estou um pouquinho afastado do teclado, por causa do distanciamento aqui, então estamos colocando o louvor tudo gravado, então não estou tocando esses dias, mas o Senhor sabe, né? Me deu essa oportunidade, então a gente vai voltar a tocar ainda, né? Cadê Clebson com o nosso carrom? Bianca, né? Nossa violinista, então, que a gente possa estar firme. Mas eu vinha com dores de cabeça para a igreja, porque eu sabia qual era a minha circunstância naquele momento. Para muitos poderia ficar em casa, que quem tem dor de cabeça sabe como é, que você não consegue pensar direito. E eu me medicava muito, depois de Jussara, eu fiquei um pouco com Jussara também, Jussara me olhando de perto, porque era tanto remédio, tantos médicos. Fiz cirurgia do nariz, porque um médico falou que podia ser no nariz. Meu nariz era torto, eu nunca sabia disso, que meu nariz era torto. Eu me olhava no espelho e meu nariz era retinho, né? Mas o médico, seu nariz é torto por dentro, você não respira isso aí. Então isso te gera pressão no cérebro e aí a falta de oxigenação te gera dores de cabeça. E aí eu fui fazer essa cirurgia antes de já tomar vários remédios. E eu estava brincando com minha cunhada, pô, Divan, então você o quê? Tomava, sei lá, gastava quanto por mês só de remédio? Minha esposa, a Nádia, sabe. Eram 4 comprimidos de Neosaldina por dia. Então, eu acordava com dor de cabeça, almoçava com dor de cabeça, jantava com dor de cabeça e ia dormir com dor de cabeça, para os irmãos entenderem como era a dor de cabeça. E isso foi me incomodando até os 33 anos. E ao chegar nos 33, já estava tão drástico que eu já não sabia mais o que fazer depois de cirurgia, depois de tantas remédio para dormir, remédio para acordar, remédio de epilepsia, remédio disso, remédio daquilo. Teve uma vez que foi até engraçado que a minha neuro, a minha não, né? Não sei de quem é mais, mas a neuro que eu era tratado com ela, falou assim, eu vou passar um remédio para você, que é para você dormir. E esse com certeza vai deixar você sem a dor de cabeça. E aí quando eu cheguei na farmácia, a menina, esse remédio é para você? Aí eu não entendi essa colocação. Porque ela falando, esse remédio é para estilo epilepsia, esquizofrenia, um negócio desse assim. E era aquele mais pesado possível. E aí eu vinha com, sei lá, 30 faixas pretas, né? Não era uma só, não eram várias faixas pretas. Era pesado por causa das faixas, né? E isso foi me incomodando, e eu tomava aqueles remédios, e me dava depressão com aqueles remédios ali. E aí, depois disso, eu fui lá para Jussara, Jussara é psicóloga, e para a gente dar umas conversadas, e melhorou muito. Depois de Jussara, deu uma melhorada bastante. Eu agradeço muito a Jussara, nossas conversas. A gente ia lá, ficava a tarde toda conversando. E isso é bom, viu? Dava aquelas velhas conversadas. Mas isso foi me incomodando porque as dores de cabeça não passavam. Fiz a cirurgia, não passava. Eu me lembro hoje que eu fiz a cirurgia e o médico foi com tanta convicção que você falou assim, depois que você fazer a cirurgia, você
não vai ter mais dessas dores de cabeça, é por causa disso, é por causa da cirurgia. E eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia de tarde, como eu estava com anestesiado, então eu não percebi, né? No caso, porque tive que tomar geral, eu só acordei depois de um tempo, né? Mas quando eu acordei, quando eu entrei em si no outro dia, quando eu acordo, dor de cabeça. Aí o médico chega, e aí, rapaz? A mesma coisa. Aí foi quando ele chegou e falou, sabe o que pode ser? Um negócio aqui na mandíbula, que é uma outra cirurgia. Rapaz, isso aí não é. E vai para um, vai para outro, e um fala isso, faz a ressonância, faz isso, faz aquilo, toma remédio, tira remédio, bota mais remédio. E isso, o gasto de remédio era muito alto. Estava falando com minha cunhada, só de Neosaldina eu acho que eu gastava uns R$200 por mês. Porque era 4, e 4 não dava, fora os remédios que a neuro passava, que era pesadão, assim, e era parecendo cobaia, né? Toma esse agora. Se a Elias estivesse naquele tempo trabalhando lá ia pedir a Elias para trazer um remédio mais barato, né? De fábrica, né? Mas, e aí eu lembro dessa música nesse sentido. Eu vinha para a igreja e muitos irmãos sabiam que eu começava a tocar e do nada eu saía da igreja, saía no meio do culto para ir para a emergência porque eu já não estava mais aguentando. Eu vinha para a igreja para diminuir o sofrimento, para não ficar em casa, né? A dor de cabeça era tanta que às vezes, melhor ir para a igreja do que ficar com a dor em casa, é melhor estar com a dor de cabeça na igreja. Em 2019, comecinho de 2019, Deus me deu essa coragem. Deus me fez realmente entregar na mão dele, né? Como eu falo, eu conversei já com muitas pessoas, conversei até minha esposa mesmo, que é a que a gente conversa muito, e eu falando, agora eu vou entregar na mão dele porque eu vou conviver com isso, então eu sei o que é que ele sabe. Então, vamos entregar na mão dele. Eu não estou conformado com isso, que eu acho que a gente não deve ficar conformado. Eu buscava também a ciência para poder, mas a ciência não resolveu. Então, e aí eu me lembro da minha mãe falando isso, essa coisa é um pouco mais além da ciência. E minha mãe falava sempre, essa coisa espiritual. Minha mãe é do óleo ungido, né? Minha mãe é de oração mesmo. E vinha e falava. E teve um dia que aí foi maravilhoso, que eu estava falando com minha cunhada. Eu tirei lactose e aí criei uma intolerância por causa disso, que restringiu um bocado de coisa para saber o que era. Os médicos me mandando fazer restrição, né? E depois eu descobri que eu estava com intolerância, mas não foi isso. E um belo dia, a Nádia foi para uma festa, um aniversário na casa do pastor, né? E eu tinha que ir para pegar ela. E eu falei, Nádia, eu não sei, eu acho que o carro está com algum problema, eu não vou conseguir ir. Então você dorme aí com o Vicente, que amanhã eu pego o carro do meu irmão e vou te buscar. Ou você vem, sei lá, como acabou ela vindo, teve que vir de ônibus. Mas eu vou ficar aqui. E nesse momento, naquele dia, e aí vem, não importa a circunstância, ele vai estar com você e comigo naquele momento drástico. Foi naquele dia que eu cheguei em casa do trabalho, 6 horas da noite, e falei, rapaz, não vou tomar mais remédio. Eu estava com dor de cabeça já. Eu não vou tomar. Algo me deu uma força extraordinária que realmente toda hora que vinha dor de cabeça eu tinha que tomar remédio. E naquele momento eu não tomei o remédio. E eu fui à madrugada. E a madrugada foi luta pesada, porque me fez cair a pressão, né? Porque a dor de cabeça aumenta a pressão sanguínea. A cabeça, não sei se você sabe, quem tem as veias aqui perto da cabeça, da testa aqui, fica enorme. E isso me fez a pressão cair de um jeito que eu não consegui nem pegar o celular para ligar para ninguém e nem me levantar. Então, meio que eu desfaleci naquele momento.
E eu tinha entregado minha vida ao Senhor naquele momento. E aí eu conversando com minha cunhada, foi ele que me fez lutar e me dar consciência naquele momento. Eu não aconselho ninguém parar de tomar o remédio sem supervisão de um médico, mas naquele momento estava tão drástico que o médico tinha que ser ele. O médico não podia ser a ciência. E eu passei aquela noite e de manhã eu consegui levantar e ligar para essa minha cunhada. E ela veio, mediu minha pressão, quer dizer, eu falei, eu acho que a porta está aberta que eu não estou conseguindo nem levantar. Aí minha pressão estava lá embaixo, eu não fui para o médico. E aí que vem, e aí você agora parou a dor de cabeça? Não, eu ainda sofria dor de cabeça. Aí eu tomei o remédio de manhã, que já estava drástico, né? E aí eu falei, se eu passei uma noite, aí que vem, se eu passei uma noite, eu posso passar mais uma. E aí eu fiquei mais um dia sem tomar o remédio. E chegou no outro dia, eu falei, eu consegui passar mais um dia. Eu vou ficar 2 dias sem tomar o remédio. E aí eu consegui passar mais 2 dias sem o remédio. Eu acho que naquele momento Deus estava me desintoxicando. Eu acho que eu estava tão viciado no remédio que o problema já não era mais a dor de cabeça. O problema também era o remédio. E foi desintoxicando e foi me dando uma força. E a Nádia sabe, eu não gosto muito de acordar cedo. Tem uns que acordam 5 horas da manhã naquele ânimo. E eu não sou desse, não. Eu acordo 7, depois que acordo eu vou embora, mas é demorado, né, para acordar. Mas eu acordava 5 horas da manhã naquele momento, sem dor de cabeça, e vocês que vivem, que não tem dor de cabeça, vocês não sabem qual é a sensação de acordar sem dor de cabeça. Então, naquela primeira semana, que todo dia que eu estava acordando, não estava sentindo a dor de cabeça, só ia sentir a dor de cabeça lá da tarde, era uma sensação que não tem como explicar muito, né? Não tem como eu dizer assim, você sabe, não tem como dar palavras sobre isso, né? É só para quem vive naquele momento, aquela experiência que Deus estava me proporcionando. E depois, para a honra e glória do Senhor, fiquei uma semana sem, fiquei parecendo drogado, né? Eu já tenho 6 dias e 2 horas e 32 minutos sem tomar a abstinência, né? Mas, e eu brincava com isso porque era verdade isso, né? E isso foi na minha vida, foi muito forte. E depois eu percebi que eu podia ficar sem, eu sei que a dor de cabeça ia vir, e eu sei que ele ia me dar força para prosseguir. E Deus me abençoou tanto que já tem mais de 2 anos. Graças a Ele, sumiu minhas dores de cabeça. Tenho dor na coluna agora, né? Agora é outra dor, né? Mas as dores de cabeça sumiram só no nome dele, só por causa do nome dele. Aí agora, as minhas dores da coluna é pela idade, né? É pela idade. Então, que o Senhor possa curar também a coluna agora, né? Mas, voltando a essa música, e eu queria pedir a Caio para colocar novamente essa música. Se alguém tiver... A gente vai se levantar. Aqui a gente vai se levantar. Se você estiver em casa, pode se levantar. Porque não importa a circunstância, Ele vai estar no controle de tudo. Mesmo nesse sofrimento que eu passei, e foi maravilhoso, porque Deus me deu a cura, e eu entrei em uma crise financeira dose, que todo mundo já sabe. Perdi minha loja finalzinho de 2019, né? Final de 2019 para 2020. Então... Mas só que eu passava aquele momento ali, depois que eu fechei a loja, sem dor de cabeça. Agora não era mais dinheiro, não. Era sem dor de cabeça. Agora eu posso
trabalhar novamente sem dores de cabeça. Foi 33 anos com dores de cabeça, né? Então, Deus é maravilhoso. E hoje, Deus é maravilhoso na minha vida, de uma certa forma. Pagando minhas dívidas acumuladas lá na loja, né? Que é pelas coisas erradas que nós fazemos, né? Às vezes é por falta de administração mesmo, circunstância do momento, crise, é tudo junto, mas o Senhor está no controle. Então, não importa a circunstância. Não importa. Para Val, não importa a circunstância. Para Elias sabe muito bem agora, recentemente, não importa a circunstância. Cristirene ali, né, Cristirene? Não importa a circunstância, só poucos conhecem, né, Cristirene? Não importa a circunstância. Então, que a gente possa estar sempre firmado nele. Então, após o louvor, Kaique vai colocar o louvor novamente, a gente pode levantar para glorificar que Ele está perto em todos os momentos. E não importa a circunstância. E logo após o louvor, nossa mensagem bíblica com o nosso pastor A. Então vamos louvar nesse momento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, não importam mais circunstâncias,
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queremos continuar pensando um pouco mais naquilo que no último encontro nós pensávamos e terminamos aquele encontro com a leitura de um texto. E na sequência hoje o nosso tema é o ser humano em guerra consigo mesmo. Ser humano em guerra consigo mesmo. Então, como disse nós no último encontro, terminamos com a leitura de um texto da carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz no capítulo 1 da primeira carta, 8 a 10, ele diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Sabemos também que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Nós não podemos, pelo menos não devemos, cair na tentação de ler esse texto pensando que Paulo está se referindo exclusivamente aos chamados pagãos ou gentios, as pessoas sem Cristo, justamente aos que no Novo Testamento são chamados de gentios. E também não aos criminosos, aos pervertidos. Por vezes, e não tão raro assim, crentes, até mesmo os que são considerados melhores e mais santos e consagrados, são transgressores e rebeldes, são ímpios, são até profanos, muitas vezes são mentirosos, perjuros. O que é perjúrio? É julgamento falso, falsa acusação, falso testemunho, quebra de juramento, violação de juramento. E os pecados de muitos crentes, inclusive os já citados crentes de primeira linha, estão incluídos na frase de Paulo a Timóteo: tudo quanto se opõe à sã doutrina. Será talvez necessário voltar mais uma vez ao significado da palavra sã. Sã é a tradução do grego de onde vem a palavra higiênico ou higiene. Trata-se, portanto, da boa palavra que promove uma espiritualidade sadia, limpa e em conformidade com o Evangelho. Então, certamente a carne, lembrando que carne é a natureza humana decaída, a carne opera nos crentes sempre que estes desvios acontecem. E quando acontecem, é necessária a aplicação da lei. A lei foi feita para a carne. Sem ela, não haveria razão para a existência da lei. A carne necessita da lei, pois é ainda o próprio apóstolo Paulo quem diz: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Com essa verdade bem clara, ela nos ajuda a compreender que a essência do conflito entre a velha aliança, brilho da face de Moisés, e a nova aliança, brilho da face de Cristo, a essência desse conflito é a luta da carne contra o espírito. Na carta aos Gálatas, Paulo sinaliza de forma clara nesse sentido quando ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Gálatas 5:17. É por causa dessa ligação indissolúvel entre carne e a lei que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, refere-se à lei como ministério da morte, e diz que a letra mata.
Na verdade, é a carne que produz morte e que mata, mas a lei, conquanto seja santa, justa e boa, não pode ser separada dela. Esses argumentos podem parecer bastante fortes, mas é necessário que pensemos neles cuidadosamente, pois é bem provável que nenhum outro fator tenha mais contribuição para a atual fraqueza espiritual da igreja do que o desconhecimento da natureza do caráter da carne. E para entendermos isso mais claramente, poderá ser de grande proveito analisarmos o início de tudo e verificarmos como a carne veio a existir, ou seja, como aconteceu a natureza decaída e qual a sua essência. Porque houve um tempo em que houve ser humano sem carne, ou seja, sem ter essa natureza decaída. Só para lembrar, mais uma vez, carne significa natureza decaída. Fique bem claro isso. Quando o ser humano foi criado por Deus, ele era perfeito. Assim como Deus sempre quis que todo ser humano fosse. Portanto, as ações do homem antes da queda eram movidas pelo poder de Deus. Ou seja, o homem fazia tudo o que fazia e era realizado pelo Espírito Santo que nele agia. Sim, o espírito de poder que habitava no ser humano. Concluímos isso pela analogia que se faz com Jesus Cristo, como sendo Jesus o último Adão. Jesus afirmou diversas vezes, quando dizia ou fazia o que dizia e fazia, que não era pela sua própria energia ou poder, mas como ele afirmou claramente, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14:10. Jesus vivia pela nova natureza, pela nova aliança, melhor dizendo, no base do tudo vem de Deus, nada vem de mim. Aliás, ele afirmou, o Filho nada pode fazer de si mesmo. João 5, versículo 19. Era assim que Adão vivia antes da queda. Quando cultivava o jardim, ele o fazia pela energia e poder de Deus. Quando deu nome aos animais, ele o fez pela sabedoria e poder de Deus. Em cada tarefa que realizava, ele aplicava a plenitude dos recursos divinos que se encontravam ao seu dispor e usava esses recursos de acordo com o grau de dificuldade que se lhe apresentava. Naturalmente, isso é que o ser humano deveria continuar sendo. Ou seja, o lugar da habitação de Deus. Adão era a habitação de Deus e tudo o que fazia era uma manifestação do poder de Deus. A escolha da atividade cabia ao homem. Essa era a sua parte. Ele, o ser humano, era o selecionador. Deus, por sua vez, o realizador. O ser humano podia fazer o que quisesse, ir a qualquer lugar no jardim que desejasse, comer de tudo que gostasse, menos de uma coisa. Uma árvore no jardim estava fora do seu direito de escolha, mas não fora da sua capacidade de escolha. A árvore do bem e do mal. O ser humano optou pela sua capacidade de escolha, deixando de lado o fato de que não tinha o direito. Aí então, a aliança é rompida. Determinado dia, lá no jardim, o homem tomou uma decisão. Decisão essa que foi fatal. No instante em que o fez, a nova aliança deixou de operar na sua vida e a velha aliança entrou em vigor. Naturalmente, a nova não poderia ser adequadamente chamada de nova naquela ocasião, pois no momento ela era a única condição de existência que Adão conhecia. Então, a velha aliança não era velha para ele,
mas um fato inteiramente novo que ele passou a conhecer somente depois que resolveu usar sua capacidade de escolha e desobedeceu. Nova e velha só tem sentido para nós, não para Adão. Estão aqui para que possamos perceber que eram para Adão o mesmo que são para nós. Como todos os que nasceram depois de Adão foram feitos à imagem de Adão decaído, podemos compreender um pouco do que se passou com ele quando ele comeu do fruto proibido. Imediatamente, o Espírito de Deus foi afastado do seu espírito humano. Seu espírito ainda conservou uma lembrança, uma espécie de fagulha, um lampejo daquele relacionamento maravilhoso de que ele desfrutava quando, no fim da tarde, o Criador passeava pelo jardim. Tinha lá uma reunião entre os três, o Criador, Adão e Eva. Talvez tivesse lá um momento de tomar um chá, um café sem açúcar. Acho que Nutella não tinha naquele tempo ainda. Agora está tudo sombrio e inquieto, carregado de culpa, medo, incapaz de entrar em comunhão com Deus. Ele sabe que Deus existe. E foi por essa razão que Adão e Eva se esconderam. Perceberam que não tinha mais defesa contra qualquer ataque e, sobretudo, perceberam que estavam nus. Todos os seres humanos nascem nessas condições. O espírito humano anseia por Deus, mas receia encontrá-lo. Sem Deus, todo ser humano é inquieto e infeliz. Mas diante de Deus, é cheio de temor e carregado de sentimento de culpa. Essa é a agonia da humanidade decaída, que vive na carne. E o ser humano está em guerra consigo mesmo. Já dizia Mahatma Gandhi, uma pessoa em guerra consigo mesma é uma pessoa em guerra com o mundo inteiro. É preciso sair desse campo de batalha. É preciso de uma vez por todas apagar em nossa mente o brilho da face de Moisés, para permitir que realce com todo vigor o brilho da face de Cristo. É preciso assumir de uma vez por todas e para sempre viver neste mundo nos ditames da nova aliança. Que Deus nos abençoe. Amém. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
você. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. IBPM em ação. Agora a nossa programação para o mês de abril. Escola Bíblica Dinâmica, às 16 horas e 30 minutos, estudos especiais, e os temas abordados pela EBD estão postados no nosso canal do YouTube para você que não esteve com a gente e para você que esteve, mas quer assistir novamente. Já falamos sobre a síndrome de burnout e a Bíblia, com a professora Jussara Hübner, como ter um bom ânimo e perseverança sem um bom emocional, com o professor Cláudio Ramos. Hoje e próximo domingo, o tema é o Templo de Jerusalém, com o pastor Jonatas David Hübner. Esse material está à sua disposição no YouTube. Acesse, se inscreva no nosso canal e deixe lá o seu joinha. Durante as semanas, as atividades são Conectados com a Palavra, todas as manhãs, Anoitecendo com a Palavra, segundas, terças, quartas e sextas, às 19 horas e 30 minutos pelo Google Meet. Estudo Bíblico e Oração, às quintas-feiras pelo YouTube, às 19 horas e 30 minutos. Participe, deixe sua mensagem, seu pedido de oração e agradecimentos a Deus. EBD, domingo, 15 horas, adolescentes e 16h30, adultos. Aos sábados, nosso bazar, das 8 às 16. E o irmão já sabe, né? Seguindo todos os protocolos necessários. E no domingo à noite, às 18 horas e 30 minutos, replicação da nossa celebração em conjunto, que, respeitando o decreto, ocorre às 9 horas, semipresencial e online. Celebrem conosco. Deus abençoe grandemente. De caminhar junto com seu povo, é hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o volta, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente
sempre como eu falo, quando começou, acabou. É rápido, né? Quando a gente está falando do nosso Senhor, estamos louvando o nosso Senhor, ouvindo a palavra dele, é muito rápido. Muito rápido. Mas, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando hoje, nossa EBD especial, 16h30, compartilhem o Templo de Jerusalém, com o pastor convidado, pastor Jonatas David Ribner. Nome bonito, né, do rapaz. Não sei de quem ele é filho, não, né? Pastor Arno Ribner, pastor Jonatas David Ribner. Nem sei de quem é o filho, né? Mas o filho do nosso pastor está trazendo hoje essa mensagem, esse estudo sobre o Templo de Jerusalém, no contexto de hoje, né? Então, estejam ligados que a EBD hoje vai ser show de bola. E nessa celebração tivemos a participação do Ministério de Louvor da Igreja IBNU, Igreja Batista Nação Unidas, justamente onde o pastor Jonatas também congrega também, é líder também lá da igreja, com o pastor presidente Luiz Saião, né? Então, nos concedeu o Ministério de Louvor, as músicas, os louvores, para colocar na nossa programação também. Então, Deus abençoe também o ministério deles lá, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Então, chegamos ao final. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Espero lá na EBD hoje. Mas lembrando que quem assistiu o culto depois, né, até comentando sobre isso, você volta lá no YouTube, digita, ou vai no nosso canal Igreja Batista Pérola dos Mares, vai lá, tá lá Templo de Jerusalém com o pastor Jonatas. Então veja a nossa EBD, como também veja as EBDs também passadas. A de Jussara mesmo foi excelente também, a síndrome de burnout. Então confira também a de Jussara e a de Cláudio Ramos também, semana passada também, que foi sobre coach, mas como ter bom ânimo e perseverança nesse momento, né? E tudo ligado à palavra do nosso Senhor. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus seja sempre no caminho e seja sempre abençoando conforme a vontade dEle. Então, Deus abençoe com nossa oração final com o nosso pastor. Somos gratos a Deus que você esteve conosco nessa celebração. Que Deus o abençoe e, na medida do possível, se puder divulgar esse programa com seus amigos, nas suas redes sociais, nós agradecemos. E Deus será louvado através disso também. Que desejamos que todos nós possamos ter uma semana abençoada, dirigida por Deus, nosso dia a dia, nossa caminhada, e que em tudo possamos levar avante o nome do Senhor, e que em nós brilhe o brilho da face de Cristo, que possamos anunciar esse evangelho puro, transformador. Vamos concluir em oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais uma vez agradecidos, porque nós aqui estamos procurando realizar um trabalho em prol da divulgação do Teu reino na face da terra. E que nós possamos, ó Deus, cada vez mais viver nos ditames da nova aliança, a fim de que possamos brilhar para que as pessoas que nos veem, nos observam, possam perceber que há algo diferente em nós. E assim possamos testemunhar do amor que Tu tens para conosco e que Tu enviaste Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Dirige-nos, pois, guarda-nos e dá-nos a semana onde estaremos sob os Teus cuidados, trabalhando, realizando nossas tarefas, mas e em tudo, transmitindo a verdade do amor de Cristo por nós. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.